Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa quarta aula, né? Falar um pouquinho aqui sobre gestão de fornecedores. Esse tópico, pessoal, de gestão de fornecedores, ele tem um link bem interessante, assim, em alguns momentos é até dado junto mesmo, com a parte de compras, né? Então, a gente já trabalhou a parte de compras e vamos falar agora separadamente da parte de fornecedores, né? Mas algumas pessoas, eles tratam as duas coisas juntas, né, como se fosse um tópico só, porque elas estão bem relacionadas, né? Geralmente quem faz, por exemplo, gerenciamento de fornecedor, né, cadastro de fornecedor, acompanhamento de fornecedor, é o pessoal de compras. Então, por isso que normalmente algumas pessoas trabalham esses dois tópicos de forma junta, né? Eu preferi ficar separado para ficar mais fácil de trabalhar as classificações específicas de cada um dos dois tópicos. Tá? Então vamos falar um pouquinho de fornecedor, né? Observem que são tópicos que, a grosso modo, todo mundo entende do que se trata, né? Então o que a gente vai falar aqui são classificações mais específicas, né? Ações mais específicas da nossa área, né? Lembrando mais uma vez que essas atividades elas estão muito próximas, né? De logística, de compra, de vendas, então assim são ações de setores que estão se relacionando o tempo todo. Então, às vezes a gente vai falar aqui de setor de compras, mas o setor de compras vai estar totalmente vinculado e alinhado, né, em contato com parte de logística, com parte de vendas, enfim, todo mundo muito bem conectado. Beleza? Lembrando também, pessoal, que a gente vai falar de fornecedor dentro de uma ideia de gestão de cadeia de suprimento, tá? Então, assim, a gente está tratando aqui na disciplina características, né, uma abordagem, uma visão mais macro, digamos assim, de gestão. Né? Então, não é aquela gestão tradicional que cada um faz o seu. É uma gestão que você trabalha alinhado, né, vinculado ali à sua cadeia. E quem é a cadeia? Os fornecedores, os clientes, os setores de órgãos de apoio, todo mundo muito bem conectado para concorrer, digamos assim, com cadeias de outras empresas, ou seja, com outras cadeias. Né? Então, a gente vai tratar de fornecedor nessa visão mais macro. Né? Tanto é que a gente vai falar de pontos como de desenvolvimento de fornecedor, que não faz sentido, né, você pensar em desenvolver um fornecedor se você não trabalha com essa visão de cadeia. Né? Então, tipo assim, sou seria uma empresa que tenho ali meu fornecedor, que eu compro, mas não tenho nenhum tipo de cadastro, não tenho nenhum tipo de relação com esse fornecedor, então não é para esta visão que a gente está trabalhando. Né? Até porque essa visão, a gente já falou isso aqui em outra aula, é uma visão que precisa mudar mesmo em empresas pequenas. Né? Elas precisam ter essa percepção de cadeias, né? De mercados globais. Então a gente parte aqui desse cenário, digamos assim, né? De um mercado global, de uma economia global, de produção em diversos países. A gente citou aqui alguns, alguns casos, né, de celulares eletrônicos, vestuários que nós temos em casa, né, e que são, sei lá, de uma empresa americana, mas é fabricado em Taiwan, na Tailândia, enfim, na China. Então, o que mais acontece são situações como essa, né? A gente até reforçou que a pandemia, o quanto a pandemia afetou este cenário, né? O quanto a pandemia afetou toda essa situação, porque muitos produtos, muitas empresas estão distribuídas, digamos assim, ao redor do mundo, né? Parte delas ao redor de todo o mundo. Então, como isso aí impactou nesse momento de pandemia, porque um momento estava parado em um determinado local, depois outro local, então isso aí teve uma situação bem difícil para essas cadeias, para essa realidade de economia global. Além disso, né, a gente está partindo de um cenário de centro de distribuição. Cada vez mais as empresas têm investido em centros de distribuição, e não seja aqueles centros como a gente conhece, né, tradicional, aqueles grandes centros, né, hubs, etc. e tal, sejam centros menores, tá? Uma coisa que tem crescido muito, por exemplo, com o Magazine Luiza, é um exemplo só, tá? Outras empresas estão fazendo isso também, transformando as lojas, os estoques das lojas em mini centros de distribuição. Então, aquela situação de você, por exemplo, comprar na internet e retirar em uma loja.
Como é que se consegue fazer isso, né? É justamente por essa ideia de que as lojas são também centros de distribuição para essa venda do e-commerce, enfim. Então, é justamente tentando aumentar a participação, o alcance de clientes, que as empresas também estão fazendo isso. Filiais em vários países, né? Então, mais uma vez, reforçando essa questão da economia global e várias fontes de suprimentos, ou seja, fornecedores. Muitos casos, a gente vai ver alguns casos aqui, e não se aplica, né? Essa questão de vários fornecedores, tá? E varia muito de mercado para mercado. E outra questão também, que a gente até citou na pandemia, né? Que muitos desses fornecedores, esse suprimento, por ser também global, por mais que você tivesse um, dois ou três, mas nesse cenário de global, todos eles foram afetados, né? Então, a gente já citou também isso, que algumas empresas estão buscando fornecedores locais, né? Não chegaria a ser um retrocesso, logicamente, mas é um novo patamar, digamos, uma nova realidade de, além de fornecedores globais, pensar em cadeias locais, né, para uma situação como essa que a gente está passando. Ok? Então, assim, essa realidade de economia global, essa realidade de distribuição cada vez mais capilarizada, ou seja, cada vez mais um número maior de centros de distribuição, em locais diferentes, em países diferentes, né? Como é que a gente vai exportar diante disso? E aí, como é que vai exportar sobre vários aspectos, né? Sobre os aspectos de gestão da cadeia e, dentre isso, onde é que os fornecedores eles vão se enquadrar nisso aí. Então, assim, a gente já tratou disso, de que a cadeia de suprimento é uma realidade e que um dos princípios básicos dessa questão da cadeia de suprimento é a troca, né, além da mercadoria, né, que vai passando da matéria-prima até o cliente final, mas, acima de tudo, a informação, certo? Então, se você pensar, né, em fornecedor, já que a gente está falando de fornecedor, mas isso poderia ser para cliente, essa visão de cadeia de suprimento com fornecedor trata basicamente da troca direta de informação, né? Compartilhamento direto de informação, tá? E você avaliar como isso tudo está acontecendo também é uma situação imprescindível, né? Não tem como você fazer de uma forma diferente. Monitorar e avaliar a performance de fornecedor, que a gente está falando de fornecedor, é necessário, digamos assim, para que você tenha a saúde da sua cadeia firme durante todo o momento, né? Então, o que é que você vai avaliar? A gente vai citar um pouco mais sobre isso, mais prazos, preço, capacidade, condição de entrega, enfim, tudo isso tem que ser constantemente avaliado, certo? A gente já citou, né, quando falou de compras, sobre o processo de você cotar, né, fazer cotação de preço, e mesmo quando você não compra com um determinado fornecedor, você fazer aquele registro daquele preço cotado. Então, tudo isso tem que ser avaliado, acompanhado, né? Porque quando você for fazer essa gestão, esse contato com o seu fornecedor, você vai precisar desse tipo de informação para tomar a decisão, tá? Então, isso aí é importantíssimo nesse processo. Um outro ponto fundamental é a questão de padronização, né? Então, organizar e padronizar, isso é importantíssimo para que você mantenha a mesma linguagem com o fornecedor, né? Então, a partir do momento que você trata com um determinado fornecedor, começa a criar um certo relacionamento com aquele fornecedor. Não sei se algum de vocês aqui já trabalha ou já trabalhou. Vocês, caso não já tenham trabalhado, né, sabem que quando você já tem uma proximidade, uma relação com aquele fornecedor para fazer uma compra, ou quando você, cliente mesmo, vamos supor que você é cliente de algum estabelecimento e vai mais uma vez realizar uma compra naquele local, né? Muitas vezes, pelo fato de você já ter repassado informações, pelo fato da empresa já saber basicamente como é que você gosta de determinado produto, isso facilita bastante, né? E facilita também, por exemplo, se você tiver que fazer algum pedido, quando as unidades de medida, por exemplo, estão todas padronizadas. Então, você já sabe exatamente as quantidades que você quer pedir, porque se você pedir aquela determinada quantidade, vai chegar o pedido do jeito que você quer. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Que, a grosso modo, o fornecedor e as empresas, né, a empresa focal, elas precisam falar a mesma língua, né? Elas precisam ter conhecimento
né, de padronização, tipo assim, eu trabalho com carga paletizada, então beleza, todo mundo vai entender o que é uma carga paletizada, todo mundo vai entender a quantidade de produtos que vem dentro de um pallet, por exemplo, tudo isso tem que estar padronizado para facilitar a questão de tempo e de informação ao longo de um pedido, tá? Então, quando eu estou falando de padronização, eu estou falando nesse sentido. Onde é que o produto está, qual o tipo de embalagem, qual é o volume daquele produto, tudo isso já tem que estar determinado para facilitar esse contato. E aí a gente chega em si nos fornecedores, né? Na classificação, na definição do que é um fornecedor, daquilo que ele pode, né, nos suprir, digamos assim. Então, acho que todo mundo, como eu falei, né, tem ciência do que é um fornecedor, mas é uma empresa, né, que tem a capacidade ali, que tem a condição de suprir, né, uma empresa focal, sobre diversos aspectos, né? Ela pode suprir matéria-prima, ela pode suprir máquinas, né? Ela pode suprir peças e componentes, ela pode suprir serviço, ela pode suprir mão de obra, tá? Então, já imagine aí, imagine que vocês trabalham numa empresa de distribuição. Legal, vocês vão ter fornecedores de diversos produtos, né? Vocês podem ter fornecedores de máquinas, por exemplo, muitas empresas de distribuição trabalham com máquinas alugadas, né? Então, vocês vão ter fornecedores de máquinas, vocês podem precisar de fornecedores de equipamentos, de componentes, né? Não só de máquinas tipo empilhadeira, mas, por exemplo, fornecedor até de material de escritório, né? Ou de algum componente para suas estruturas de armazenagem. Você pode ter fornecedor de serviços, vamos supor que serviço de segurança é terceirizado, limpeza é terceirizado, próprio transporte pode ser terceirizado, né? Enfim, alguns serviços podem ser terceirizados. E você pode ter mão de obra, né? Em digamos assim, motorista, né? Ou algum outro funcionário, ou assessoria contábil. Então, tudo isso aí pode ser fornecedor, né, da sua empresa. Então, isso para qualquer segmento, tá? Dos mais variados segmentos. E aí, pessoal, existe uma classificação macro, digamos assim, uma classificação maior no que se refere a fornecedores, que divide eles, né, em três tipos, que são os fornecedores, né, dos monopólios, fornecedores habituais e fornecedores especiais. Isso bem a grosso modo, tá? Mas vamos entender um pouquinho do que se trata cada uma dessas classificações, formas de fornecedor e de fornecimento. Então, fornecimento monopolista, né, ou um fornecedor, que é tratado de um monopólio, eles são fabricantes, né, ou prestadores de serviços exclusivos no mercado, ou seja, ninguém faz aquilo, ninguém produz aquele produto que você precisa, ninguém presta aquele serviço que você precisa que seja prestado, a não ser aquela empresa A, aquela empresa B, enfim. Então, isso aí é um serviço exclusivo, né, no mercado, prestado por uma única empresa. E quando isso acontece, nós estamos ali tratando de algo, de um monopólio, né? Não sei se vocês já ouviram falar esse nome. A gente vê muito isso, estudou isso na escola, né? Lá atrás, acho que em geografia, acho que fala alguma coisa assim, quando vai falar lá de globalização, enfim, não sei se vocês viram esse tópico. O que é que acontece quando você tem um monopólio, tá? Então, imagine que você é dono de uma empresa ou trabalha em uma empresa e você vai comprar um material, você vai comprar um equipamento, por exemplo, de movimentação, que só existe uma empresa no mercado que fabrica aquilo. Então, imagina essa situação, tá? Você está indo lá, você é uma fábrica ou você é uma empresa de distribuição, está querendo comprar um equipamento de movimentação que só existe uma empresa que fabrica ou fornece aquele material. Então, a realidade é essa aqui. O que é que acontece nesse tipo de situação? Normalmente, tá? Tem até uns normalmente aqui, porque é normalmente, né? O relacionamento que você vai ter com esse fornecedor, muitas vezes ele depende do quanto você compra, tá? Então, esse tipo de realidade aqui, ó, muitas vezes, né? Eu até citei isso aqui, ó. Você não vai ter pelo vendedor, né? A empresa que fabrica tal e consequentemente está vendendo, não vai ter tanta atenção assim, né? Geralmente você num relacionamento com o fornecedor, você é super bem tratado, íntimo e tal,
atenção, né? Eles ficam ligando muitas vezes para saber se você vai querer dessa vez, vai querer, sei lá, esse mês, se for uma coisa assim de serviço. Nesse caso não acontece tanto. Por quê? Porque a empresa sabe, a empresa que está fabricando esse equipamento de movimentação sabe que só existe ela. Então, esse nível de relacionamento, você pode até ter um nível de relacionamento e tal, mas se você tiver um volume muito grande de compras, se for um padrão normal de compras, o normal é que você não tenha tanto assim preocupação, ele não vai ter tanta atenção com você, né? Porque ele sabe que só existe o produto dele, ele sabe que você vai comprar. Então, não estou falando que você vai ser maltratado, tá? Mas estou falando que vai existir uma relação um pouco mais distante, digamos assim. Né? O fornecedor, né? Nesse exemplo que a gente está dando, é o que vai fabricar, digamos assim, o equipamento de movimentação, ele sabe que ele tem um monopólio, ele sabe que só existe ele no mercado, né? E aí isso faz total diferença, tá? Então, caberá ao comprador, a empresa de vocês, manter esse contato, né, esse interesse sempre, porque, querendo ou não, ele precisa daquele equipamento, tá? Mais uma vez, frisando, não significa que você vai ser maltratado. Significa somente que você não vai ter uma pessoa o tempo todo insistindo para você comprar, entrando em contato para saber se você vai querer, enfim. Normalmente isso não acontece, tá? Então, monopólio quando só existe ali uma empresa que fornece, que fabrica aquele material ou presta aquele serviço no mercado. Os fornecedores habituais, como aqui o próprio nome já está sugerindo, são aqueles mais corriqueiros, né? São aqueles que a gente entra em contato para fazer cotação de preço, né? E já tem aqueles produtos padronizados, personalizados não, padronizados, né? Então, são produtos comuns no mercado que você tem muitas vezes mais de um fornecedor, mais de uma possibilidade de comprar aquele item. Então, assim, esse tipo de fornecedor aqui já tem um processo de relacionamento diferente, tá? Esse daqui, eles já se preocupam mais com a questão de atendimento, né? Mais uma vez, tá? Não significa que no outro você vai ser maltratado, mas aqui você tem uma proximidade muito maior, né? Então, quem trabalha com fornecimento de produtos habituais, eles sabem que tem outros concorrentes, sabem que existe outra possibilidade de você comprar. Então, aqui sim, você vai ter um contato mais próximo. Normalmente, vendedores podem ficar entrando em contato com você, visitando a sua empresa, né, para saber se você vai querer um produto ou não. Você também vai precisar entrar em contato para fazer cotações. E mesmo quando você entrar somente para cotar, né, mesmo, digamos assim, você já sabe que vai comprar em outro, porque o outro está com uma promoção, por exemplo. De qualquer forma, você pode entrar em contato para fazer uma cotação. Mesmo quando você for fazer uma cotação, normalmente você vai ser bem atendido, né? Vai dar atenção e tal, porque eles precisam disso, né? Como diferencial ali, além da qualidade, lógico, do seu produto, mas ele tem essa questão do tratamento com os clientes, né? Ele sabe da importância disso aí. E o terceiro, né? Fornecedores especiais, tá? E aí, assim, também como o próprio nome está sugerindo, o especial, pessoal, é um produto, algum item, digamos assim, mais personalizado, né, que não chega a ser um monopólio, ou seja, não é somente uma empresa que vai fornecer, mas ele não é algo habitual, né, ele não é algo padronizado que você encontra no mercado em todos os lugares. Não, ele é uma coisa muitas vezes mais personalizada, algum serviço mais específico, né, alguma mão de obra um pouco mais específica, algum procedimento que necessita de um equipamento mais específico, né? Mas, como eu disse, não chega a ser um monopólio, mas também não chega a ser um fornecedor habitual, que ainda você consegue ter um nível de relacionamento interessante. Lembrando que para todos esses, né, você sempre tem que ter uma lista ali, a gente vai falar um pouco mais disso com relação a cadastro de fornecedores, ok? Então vamos lá, né? Essa classificação, existem várias variações que podem ser feitas dela, né? Isso é uma classificação mais geral, que eu coloquei mais genérica, mas assim, existem vários outros pontos, né, que podem interferir diretamente nessa classificação e, consequentemente, na relação que você vai ter com o seu fornecedor, tá? Então, quais são os pontos que podem impactar nessa classificação? Pode trazer uma variação nessa classificação. Como é esse fornecedor? Ele é um fabricante, ele é um revendedor, ele é um representante, né?
Então, isso pode mudar na questão do nível de relacionamento, de contato, de fluxo de informação, produto especial, não é especial, para ver se vai entrar nessa questão dos fornecedores especiais. O processo de fabricação é realizado internamente, ou até a fabricação depende de outras pessoas, né? Seria mais um membro ali da cadeia. Existe lote mínimo de fabricação, né? Então, e para você, inclusive, medir a capacidade de produção, né, desse fornecedor. Existe assistência para quem comprar, né, algum tipo de assistência técnica, de informação, inclusive, capacidade e qualidade dos produtos, né? E aí, ó, interessante é que tem fornecidos anteriormente, então você precisa sempre ficar cadastrando, né, como a gente falou, e acompanhando o que já foi entregue, né, para ver se teve algum problema, tipo, esse lote que eu recebi do meu fornecedor veio com problema. Aí pedi uma segunda vez, veio com problema de novo, terceira vez, veio com problema. Então você já sabe que aquele fornecedor, quando entrega, existe uma grande chance de chegar alguma coisa com problema. E aí você pode ou ajudar, né, tentar reverter essa situação, ou talvez mudar de fornecedor. E um outro ponto é a questão de procedência da matéria-prima, né? E qualidade dessa matéria-prima. Vamos supor que você compra já de um fornecedor que também é uma fábrica. Ele já fabricou alguma peça, algum componente. E é importante que você saiba de onde veio a matéria-prima daquele fornecedor, né? Tanto com relação à procedência e qualidade. Muitas vezes, não sei se a gente já comentou também isso, né? Que hoje existe um apelo muito grande, né, das empresas com relação aos seus valores, né? De entender que toda a sua cadeia deve estar com todos os seus valores, deve ter valores alinhados. Então, tipo, se eu tenho na minha cadeia, se eu tenho na minha empresa o valor da questão da sustentabilidade, né, de ser contra, por exemplo, o trabalho infantil, enfim, tudo isso eu vou analisar quando eu for pensar na minha cadeia, né, nos meus fornecedores e nos fornecedores dos meus fornecedores. Por isso que muitas vezes, não sei se vocês já viram, né, notícias tipo assim, o país tal deixou de comprar produtos do país tal, por entender que ele não cumpre ali os valores relacionados a isso, relacionado àquilo, a preservação do ambiente, né? O Brasil mesmo já sofreu algumas questões desse tipo. Então, o que é que está se fazendo ali? Está se buscando analisar a procedência daquilo ali, né? Se refere à matéria-prima, tá? Isso acontece muito, principalmente aí com grandes marcas, né? Preocupadas cada vez mais com a imagem da sua empresa e preocupados com que aquela imagem, com que ela está se associando, digamos assim, né? Então, isso também acontece muito com o ramo de pessoas, né? Não sei se vocês já viram isso. Vai e vem isso acontece. Tem algum problema com alguma marca, né, que patrocina, digamos assim, um atleta ou algum artista, e essa pessoa faz alguma coisa errada, automaticamente as marcas tiram todo o patrocínio. Por quê? Porque elas não querem ter seu nome associado àquilo ali, tá? Então, no ramo de empresas acontece algo bem semelhante a isso. Tranquilo, gente? Dúvidas aí? Tranquilo? Tranquilo? Não? Tá. Então, vamos seguir. E aí, assim, com exceção, né, vou ter aqui, ó, com exceção do monopolista, porque uma condição de monopólio você só vai ter um fornecedor, né? Então, tirando essa condição de só ter um fornecedor, uma única empresa, é interessante que você tenha ali cadastros, né? E tenha faça a cotação, tal, de pelo menos 3 fornecedores para cada tipo de material, tá? Então, sei lá, se você for uma fábrica que você tem muitas matérias-primas, digamos assim, você vai ter que fazer uma grande lista ali de fornecedor, mas é importante que sim, que faça. Tá? É importante que se tenha ali essa lista. Eu coloquei aqui, inclusive, umas situações que muitas vezes não é feito essa questão dos cadastros, tal, das cotações, em situações, inclusive, que não são somente os monopólios. Né? Os monopólios ele entrariam aqui, né? Mas existem situações com relação a patentes de produtos,
fabricação exclusiva, tal. Muitas vezes, esses produtos, que seriam produtos bem específicos, né? Você trabalha muitas vezes com um fornecedor, porque esse processo, muitas vezes, não é tão simples. Vou dar um exemplo, tá? Então, vamos supor que existe um fornecedor de um item e esse item demora muito para ser fabricado, é muito delicado. Então, assim, imagine você ter mais de um fornecedor desse item, não ter mais de um fornecedor, você trabalhar com mais de um fornecedor desse item, fica um pouco complicado. Então, normalmente esses itens um pouco mais específicos, mais complicados, de patentes, ou na situação de monopólio, lógico, você trabalha com um fornecedor, embora você possa ter o cadastro e o contato de outros fornecedores. Uma coisa que acontece muito, ó, coloquei aqui, acho que eu coloquei, né? É você alternar, né? Trabalhar em um momento com um fornecedor e depois você passar para outro, mas não ficar com dois ao mesmo tempo, porque pode atrapalhar um pouco o seu processo de produção, tá? Tirando essa realidade, né, de monopólios, desses produtos bem específicos, o ideal é que você tenha, assim, cadastro de fornecedores. E aí, pessoal, uma coisa bem importante, tá? Quando a gente fala de cadastro de fornecedores, né, o ideal mesmo é que você tenha cadastro de fornecedor, né? Então você tenha o cadastro lá dos fornecedores e tal, e que você tenha cadastro, um outro cadastro por tipo de material, né? Então, muitas vezes você quer buscar o fornecedor do material X, se não tiver especificado lá um cadastro por material, vai ficar uma coisa muito mais aleatória, né? Então pode dar um pouco mais de trabalho. Tudo bem que você pode ter algum tipo de filtro em sistema, se for o caso, enfim. Mas o ideal é que você tenha cadastro de fornecedor, né, por fornecedor, e você tenha ali cadastro por material, tal. Até porque, por exemplo, um fornecedor ele pode fornecer vários tipos de materiais, né? Então, para facilitar, muitas vezes quando você precisa de um material específico, é melhor você ter um cadastro de material, que você já vai lá certinho naquele cadastro de material, tá? Então, uma dica aí para vocês. Depois disso, né, feito aí esse cadastro, digamos assim, a gente passa para a parte de gerir, né? Então, um contato, relacionamento ali com os fornecedores, né? Então, como é que vai funcionar isso daí? O que é que eu vou avaliar, digamos assim, de cada um desses fornecedores? A gente já sabe que essa avaliação tem que ser um contato constante ali, né, com o fornecedor, mas como é que eu vou fazer basicamente isso? Quais são os pontos que eu posso analisar? Geralmente, tá? Isso pode variar de empresa para empresa. Vou colocar aqui alguns critérios mais macros, assim. Quais são os pontos que a gente geralmente avalia com relação a fornecedores? Distância, né? A distância do fornecedor para a minha empresa, né? Para o meu centro ou para a minha fábrica. A capacidade instalada, ou seja, a capacidade que esse fornecedor tem para atender a minha demanda. Isso aqui é a minha demanda, certo? Condições de atender normas de qualidade, né? E reserva operacional disponível caso aconteça alguma eventualidade. Além disso, você pode levar em consideração a questão de preços, de prazo, né, entre outros fatores também que podem ser considerados. Como a gente já disse, né, o ideal é que você trabalhe ali com pelo menos cadastro e cotação de 3 fornecedores, porém existem sim algumas situações em que você trabalha com um, e vale frisar que quando você trabalha com um, existem também algumas vantagens, né, de você trabalhar com um. Né, isso, por isso que eu disse, né, vai muito de empresa para empresa, de realidade para realidade, certo? Então, o que acontece? Quando você trabalha só com um, né, você vai ter uma redução ali na questão de custos de cotação, né? Então, você não vai gastar tanto com entrar em contato, querendo ou não, tudo isso tem custo, tá? Todas essas atividades têm custo. Então, você não vai ter tanto custo assim, entrar em contato com vários fornecedores, etc. Emissão de compra, né? Geralmente já é meio que, se você tiver um sistema, inclusive, compartilhado com esse fornecedor, isso já pode ser meio que automático. Comunicação muito mais personalizada, pessoal, né? Então, íntima, você consegue muitas vezes barganhar a questão de preço, volumes, condições melhores, porque você já tem um relacionamento direto. Geralmente você trabalha com estoque reduzido, né? A questão do just in time aqui, ó. Então, muitas vezes você não precisa manter um estoque muito alto, porque você tem um abastecimento direto com o seu fornecedor e ele sabe da sua necessidade no momento certo que você precisa, né? A questão de embalagem, se você não vai ter tanto fornecedor e mais do que redução de embalagem,
Muitas vezes você tem uma adequação da embalagem à sua necessidade, então, eu preferia receber a carga em pallets, você preferia receber em caixas, enfim. Quando você só tem um fornecedor, fica mais fácil de você gerenciar esse tipo de coisa. Tá? E a possibilidade do Milk Run, não sei se vocês lembram, né? Corrida do leite lá, que é aquela situação, por exemplo, aqui tem uma fábrica, tem o fornecedor A, tem o fornecedor B, tem o fornecedor C, o fornecedor D. Em vez de cada um mandar um transporte, né, específico para a fábrica, vai um único transporte e recolhe, né, peças ou produtos de cada um dos fornecedores e traz depois para a empresa. Então, essa aqui é uma possibilidade de você fazer esse Milk Run. Beleza? Partindo aqui um pouco mais para a parte de controle, né, que tá também relacionado com a parte de gestão, né, mas de acompanhamento, tá? Existem alguns indicadores que a gente pode medir, lembra que a gente falou lá de gestão, eu citei até alguns outros, né? Então, é interessante que você mantenha o acompanhamento desses indicadores e, mais uma vez, tá? Que você registre. Tudo isso tem que ser registrado, porque, como a gente já citou, né? Muitas vezes você tem um fornecedor, em algum momento você pode precisar ou pode achar interessante substituir, trocar esse fornecedor. Não tem nada de errado com relação a isso, né? Isso é uma prática absolutamente normal. E aí os indicadores, né, de desempenho que você vai controlar do fornecedor é a disponibilidade, né, em atender o que você falou, em que você pretende, né, aquela questão de demanda que a gente já citou, programação de entrega, como é que é feita essa entrega, informação de produto, informação, inclusive, enquanto ele está se movimentando, faturamento, tempo, custo, tudo isso precisa ser acompanhado, tá? Outros pontos, pessoal, que eu citei aqui para vocês, relacionados à gestão de fornecedores, tem a ver com a parte mais operacional. Tá? E é de extrema importância que se atente também para essa questão um pouco mais operacional. Né? Eu coloquei aqui, por exemplo, determinar data e hora de recebimento perante o fornecedor. Né? Acho que eu já disse um exemplo para vocês, né, quando a gente falou de transportes, de situações, por exemplo, de distribuidoras, né, do ramo de alimentos, que vão fazer entrega em mercadinhos, em padarias e tal. E esses estabelecimentos, eles têm horário, né? Então, alguns deles, eles recebem, inclusive, no momento que eles estão fechados, pode acontecer, desde que tudo isso esteja tratado, né? Esteja acordado. Então, esse contato de horário de recebimento, enfim, não sei se vocês já viram que muitas empresas, né, de distribuição, inclusive, elas estabelecem meio que um horário para a sua operação, né? Tipo assim, no horário da manhã eu recebo produtos, ó, manhã e tarde eu recebo produtos, recebo. Então, assim, as marcas, né, as empresas abastecem lá o centro de distribuição, o armazém, enfim. À noite eu não recebo, então eu só começo a montar as minhas saídas. Então, a noite toda vem o pessoal da operação voltado para a expedição, né? E aí de manhã, logo cedo, os caminhões saem para a entrega. Isso pode acontecer, ou você pode ter as duas operações acontecendo em horários ao longo do dia normalmente. Isso vai muito da programação do local, certo? Então, assim, isso é muito importante que se defina e vale lembrar que isso aqui é uma coisa meio que pessoal, né? Você vai ter que tratar de um por um. Você pode até ter uma programação da sua empresa, mas você tem que entrar em contato com os fornecedores para saber se aquilo que está, que você tem como padrão, né, pode ser atendido ali pelo fornecedor, né, não pode se adequar ali à necessidade do outro, no que se refere a horários, enfim. Outras coisas interessantes de se avaliar neste processo operacional especificamente, né, internamente é a questão de movimentação, de guarda, se tem espaço e como é feito o recebimento, conferência, se tem espaço, se não tem espaço, se isso depende do horário, enfim. A gente vê muito, né, em CDs, grandes CDs, quando você tem uma entrega, um plano muito grande de entregas, quando ficam em caminhões, né? Vários e vários caminhões em uma fila, esperando para descarregar, etc, etc. Isso acontece muito, né? Então, isso
é um processo de recebimento e é um processo interno, né, o recebimento, que você tem que estar ali o tempo todo avaliando para, inclusive, melhorar, né? Querendo ou não, você quando tem uma fila muito grande de entrega na sua empresa, né, você pode estar complicando a vida do seu fornecedor, né? Então, do mesmo jeito que as empresas elas têm que buscar, né, soluções, digamos assim, ajudar o seu fornecedor, no sentido do que ele faz na empresa deles, né, ela, a própria empresa, se ela tiver algum processo que esteja atrapalhando o fornecedor, a operação do fornecedor, é interessante que ela reveja isso aí. E, com relação ao fornecedor, a parte externa, digamos assim, é a capacidade, contrato, e aí quando eu falo de contrato, aqui eu estou falando de tudo aquilo que já foi dito aqui, tá? Disponibilidade, tempo, custo, preço, tudo isso já vai dar aqui. Uma coisa interessante, né, importante, a gente falou lá no segundo período, uma necessidade de gerenciamento do estoque, né, isso pode ser feito vinculado aí com a questão da curva BC ou algum sistema específico. De qualquer forma, é importante sempre frisar a necessidade de que você tenha ferramentas de controle de estoque para saber, né, os itens, acompanhar a questão dos itens que estão acabando no seu estoque, acompanhar quando vai ser feito um novo pedido de estoque, tudo isso tem que ser feito. E aí, pessoal, feito todo o cadastro, acompanhamento, controle, avaliação, enfim, a gente chega num ponto que eu considero aqui um ponto bem importante, que a gente meio que já deu uma pincelada nele algumas vezes, que é a questão de desenvolver fornecedores, né? Então, não somente cadastrar, avaliar, né? Você precisa muitas vezes ajudar o seu fornecedor, né? Lembra que eu já citei para vocês que, ó, nessa visão de cadeia, o processo é um processo de ganha-ganha, né? Então, é um processo que eu tenho que pensar na minha empresa, ok? E cada vez mais, né? Tem aqui, ó, empresas de manufatura. Manufatura são fábricas, tá? Então, empresas de transformação. Cada vez mais essas empresas elas estão focadas no processo de transformação, né? E aí elas passam todas as outras coisas, tipo assim, aquisição de componentes, tal, tudo isso já vem meio que pronto de fornecedores. Então, elas estão cada vez mais focadas naquele processo ali de fábrica, né? E elas estão dependendo cada vez mais de fornecedores, né? Ela espera ter fornecedores capacitados, com produtos ou matéria de qualidade, né? Com preço interessante, né? Inovadores, enfim, para que ela consiga realizar o processo delas, né? Imagine, eu sou uma empresa que fabrica, sei lá, um computador e eu sou uma empresa de última geração tal, mas o meu pessoal que fornece matéria-prima, o produto deles não é de qualidade, então compromete o meu produto, certo? Então, assim, quando não existe essa realidade, digamos assim, de um fornecedor estar adequado em nível de qualidade, em nível de inovação, em algum desses níveis aí, a empresa ela vai ter basicamente três alternativas, né? Ela pode passar a produzir aquele componente, aquela matéria-prima, explorar aquele matéria-prima, né? Ela mesma, a fábrica, passar isso. Ela pode mudar de fornecedor, né? Pode ser. Ou ela pode ajudar o fornecedor a melhorar a sua condição, certo? É, isso vai variar, tá? Essa escolha aí vai variar bastante, de empresa para empresa, e vai variar, inclusive, do tipo desse item. Tipo assim, eu estou fabricando um eletrônico, um computador de última geração, e parte da matéria-prima vem de um fornecedor que também encontrou uma solução nova, assim, tal, sendo que é uma empresa muito nova ainda, tal, que não tem processos muito bons, então, mas é uma coisa assim que está fazendo toda a diferença no meu produto. Eu provavelmente não vou me desfazer desse fornecedor, né? Então, se for uma coisa assim que a gente chama de commodity, né? Se for uma coisa assim com baixo valor, que posso encontrar esse item, né, em vários outros fornecedores, provavelmente é mais fácil trocar. Se for algo
mais estratégico, assim, diferenciado. Tem a opção de comprar, né? Tem aqui ó, uma opção mais radical, né? De comprar esse fornecedor. Isso acontece muito, né? A gente vê muito no ambiente empresarial. Empresas comprando outras, né? Fundindo com outras, porque elas descobriram um processo ali interessante. Ou você pode desenvolver o fornecedor, né? Ajudar esse fornecedor a se desenvolver. E aí vamos falar um pouquinho desse processo de desenvolvimento do fornecedor, né? Que, como eu já disse para vocês, tem tudo a ver com o processo de gestão de cadeia de suprimento, tá? É um processo ganha-ganha, é um processo que eu lhe ajudo e você me ajuda, então faz todo sentido nesse processo. Então, desenvolver, pessoal, fornecedor pode ser das mais variadas formas, né? Pode ser simplesmente com algum treinamento, né? Ou seja, com atividade de gestão de pessoas, pode ser com ajuda com relação a gerenciamento de algum sistema, indicação de algum sistema, né? Pode ser com atualização de algum procedimento que eles estejam fazendo errado, e aí você vai lá e avalia, enfim, existem diversas formas de você fazer isso, né? De você criar, por exemplo, um processo de treinamento contínuo entre as empresas, enfim, né? Uma coisa primordial nesse processo de desenvolvimento é que as duas empresas elas têm que estar com os objetivos bem alinhados, ou seja, essa ideia do ganha-ganha tem que acontecer com as duas empresas. Não faz sentido eu ajudar o meu fornecedor se o meu fornecedor, por exemplo, ele está pensando depois em fornecer também para outras empresas, me deixar, enfim, tudo tem que estar muito bem alinhado em termos de objetivo, né, em termos de comprometimento com aquela causa, né, comprometimento dos funcionários de ambas as empresas. Né? Se você não tiver o comprometimento também do pessoal que vai ajudar esse fornecedor, não vai andar. Se você não tiver o comprometimento e envolvimento da empresa que vai receber, por exemplo, esse treinamento, isso também não vai andar. Tá ok? Então, assim, essa questão do fornecedor, de desenvolver o fornecedor, geralmente você tem uma perspectiva, inclusive, de longo prazo, né? De médio e longo prazo. Então, muitas vezes vamos pensar num treinamento, que eu acho que é a forma mais fácil da gente ter de visualizar isso. Eu tenho um fornecedor de alguma coisa, né, de um material, eu tenho um fornecedor de equipamentos, né, vamos pensar na distribuidora. Eu tenho um fornecedor de equipamentos de empilhadeira. Mas lá, as empilhadeiras são muito boas, mas eles são muito ruins, assim, eles têm dificuldades, né, nos processos, no sistema, enfim, no gerenciamento de novos equipamentos, isso está fazendo com que ele tenha prejuízo, por exemplo, mesmo ele sendo muito requisitado. Então, esse processo de treinamento, digamos, de gestão administrativa, inclusive, ele tem que ser um processo pensando no médio e longo prazo. Não é uma coisa que você vai ensinar. Vamos supor que eu tenho que ensinar a empresa, né, a mexer num sistema. Você não vai conseguir fazer isso em, sei lá, um dia, uma semana. Isso não vai trazer resultado em um dia, em uma semana, né? Pode até trazer, mas assim, a gente tem que pensar no longo prazo, né? Para que a empresa ela consiga evoluir ao longo desse tempo. Então, tem que se identificar ali quais são os principais problemas, né? Onde é que se pode ser alterado alguma coisa nessa cadeia e outra, né? Várias empresas da cadeia podem ajudar uma membro da cadeia ou um membro da cadeia pode ajudar várias outras empresas. Então, a empresa focal, se você tem vários fornecedores, você pode ajudar todos os fornecedores. Ou um desses fornecedores está com problema, então a empresa focal e os outros fornecedores, isso da cadeia, tá? Da linha da cadeia, podem ajudar, né? Então, isso tem que estar muito alinhado, tem que estar muito. Tem que ter muito essa questão do envolvimento de todos, como eu já citei para vocês, para que essa ideia de cadeia e desenvolvimento na cadeia, de forma até estratégica, tal, e para que isso permaneça gerando resultado para toda a cadeia ao longo prazo. E aí, como é que o processo de desenvolvimento ele acontece de uma maneira geral, tá?
Eu coloquei aqui para vocês 5 etapas, né? Isso aqui, lembrando que essas etapas aqui, a gente começa pelo item crítico, né, que eu falei. Isso só vai ser possível identificar, né, muitas vezes, quando você faz aquele processo de acompanhamento de avaliação. Né? Se você não tem acompanhamento, se você não acompanha ali o seu fornecedor, você não vai conseguir fazer identificar esse item mais crítico ou um processo mais crítico. Então, primeiro item ali, primeiro passo para se desenvolver fornecedor é identificar qual é o item, né? Qual é o processo, digamos assim, também mais crítico, né? Então, eu sou uma fábrica. Para eu fabricar o meu item lá, o meu computador, eu recebo para fabricar o computador, eu recebo itens de, sei lá, 50 fornecedores diferentes. Desses 50 fornecedores diferentes, de todos os itens que eu recebo para fabricar o meu computador, qual é o item mais crítico? Qual é o item mais delicado, mais problemático para mim? Né? Então, seria esse o primeiro passo. Depois que eu feito isso, né, o item, ou seja, a matéria-prima, pensando na fábrica, eu vou identificar quem são os fornecedores desses itens críticos, né? Ou seja, não somente o fornecedor do item crítico, mas fornecedores com problemas, né? Então eu vou listar lá no meu cadastro quais são os fornecedores que eu tenho que estão com dificuldade, que normalmente têm dificuldade. Lembra que eu dei o exemplo aqui hoje, né? Tipo, a gente vai, faz um pedido para um fornecedor, aí vem com problema, né? O pedido, aí faz outro pedido, problema de novo, faz outro pedido, problema de novo. Então, visivelmente, esse fornecedor, a gente tem um problema com esse fornecedor, né? Então, como é que eu faço para ajudá-lo, né, nesse processo? Então, esse fator de identificar esse fornecedor é um dos pontos aqui importantes. Terceiro ponto, formar uma equipe, né, alinhar objetivos para solucionar essas questões críticas e definição de como é que vai ser esse projeto, né, esse processo, se é um treinamento, enfim, como é que vai ser feito esse processo de desenvolvimento. Né? Essa equipe, como eu disse, pode ser formada por várias empresas da cadeia, por funcionários e colaboradores, né, de várias empresas da cadeia, né, e tudo isso atendendo a esse fornecedor mais crítico. Definir, né, depois que foi definida a questão do projeto, né, de como é que vai ser feito, isso deve ser acordado entre todas as partes, como é que vai ser, o passo a passo, o tempo, como, quais são as informações que vão ser trocadas, consequentemente você vai ter acesso a algumas coisas da minha empresa, financeiro, etc., o que é que pode, o que é que não pode, tudo isso tem que ser acordado e definido. E aí, por fim, pessoal, monitorar essa questão do desenvolvimento, né? Acompanhar se realmente a empresa que nós estamos ajudando, digamos assim, que nós estamos contribuindo, desenvolvendo, isso está trazendo resultado, tanto para ela como para a nossa cadeia de uma maneira geral. Né? E aí, se necessário, fazer revisões e redefinir essas ações para que tudo aconteça ali plenamente. Tanto a questão do desenvolvimento do fornecedor, como, consequentemente, um bom fluxo das atividades daquele fornecedor e de toda a minha cadeia. Ok, gente. Dúvidas? Dúvidas? Não? Certo, pessoal. Então, esse era o tópico que nós tínhamos, tá? Para trabalhar na aula de hoje, né? A questão dos fornecedores, tá? Como eu disse para vocês, né, só reforçando a questão de notas que já estão lá no CIGA, as notas já estão no CIGA, assim como a recuperação já está no CIGA, tá? Isso da AB1, eu vou passar para vocês as atividades da AB2, a gente vai começar já, mas eu não vou passar hoje porque eu estou aguardando essa questão do evento, porque talvez com o evento a gente tenha que reprogramar algumas aulas, então eu vou aguardar um pouco essa questão do evento, a definição do evento, e eu repasso para vocês, provavelmente já na nossa próxima aula, que é sexta,
as nossas próximas atividades que serão para a AB2. Ok, gente. Então, era isso o nosso tópico de hoje. Agradeço a participação de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Próxima aula, sexta-feira, tá? Para trabalharmos mais um tópico e aí eu detalho um pouco também com vocês a questão das próximas atividades. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, pelos meios que a gente já costuma falar. Ok? Então, até sexta-feira. Boa tarde, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.